amigo Fera, aqui é o professor Diego Assis para a nossa segunda aula de Grécia. E o professor Diego está revoltadíssimo. Quem nunca, né? Comecei a dar aula e esqueci de botar para gravar. Mas acontece. Então, na primeira aula, a gente viu um pouco de localização, temporalidade e também vimos outras questões voltadas para uma parte da origem. E vamos focar um pouco nessa origem, já que faz necessário a gente entender alguns aspectos. Além daquela origem voltada para as questões divinas, né? Quem são, de onde vieram os povos que formaram a Grécia Antiga, e a gente vai ver um atrás do outro agora, daqui a pouco, né? A formação da civilização creto-micênica e por aí vai. Mas, enfim, além disso, a gente vai ver um pouco da origem mítica dessa civilização. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas obras importantíssimas na sociedade ocidental, a Ilíada e a Odisseia. Uma narra uma guerra e a outra narra eventos em tempo de paz. Importante a gente separar. De maneira que a primeira, a Ilíada, ela narra a guerra dos aqueus, que serão chamados de gregos e não de micênicos. Vê que coisa chata, né? Então, o mesmo povo ele vai ser chamado em períodos iguais de micenas, aqueus e gregos, que irão disputar contra os troianos, povo que no futuro será incorporado à civilização grega. É um pouco complexo, eu vou tentar dar um passo a passo disso já já. Os troianos são chamados também de Ilion. E aí eu decidi dividir os elencos da Globo aqui em duas partes, né? Brincadeiras à parte, seriam os personagens principais de cada uma das tramas, de cada um dos lados. Do lado grego, eu tenho Aquiles, o grande herói da Ilíada, Menelau, um dos responsáveis pelo processo, eu vou explicar daqui a pouquinho, o irmão dele, Agamenon, que é o grande rei general das tropas gregas, e Odisseu, um excelente general estrategista, que também participa da guerra e terá sua história continuada na obra A Odisseia. Do outro lado, eu tenho os troianos. De maneira que Heitor, o príncipe herdeiro de Troia, irá em combate singular morrer nas mãos de Aquiles. Heitor é filho de Príamo. Eu sempre esqueço de colocar Príamo aqui. Príamo é o rei de Troia. Aqui, ó. Rei de Troia. Paris é o grande responsável na trama por iniciar a guerra, uma vez que ele se apaixonou pela esposa de Menelau, Helena. Aí deixa aí nos comentários. Foi traição ou foi sequestro? Por quê? Helena, ela vai até Paris e foge com ele para Troia. O motivo da guerra ter começado basicamente foi essa. Apresentando também para vocês aqui Enéas, que irá aparecer no finalzinho da obra, ele é citado, mas foi reaproveitado o seu personagem por Virgílio. Ele aparece no mito de origem romano. Soltando aqui um spoiler, Enéas é pai de Rômulo e Remo, os fundadores da cidade de Roma, narrado aí por Virgílio. E o nome da obra é A Eneida. São alguns personagens. O que é que eu faço com essa quantidade de personagens, Diego? Eu tenho que decorar. O importante é que você consiga associar os nomes às obras. Se você não conseguir fazer isso, possa ser que você pegue uma questão que não consiga dominar. O que é interessante é que a guerra começa por capricho dos deuses. Então, todos os grandes eventos que acontecem no mundo grego, e aconteceu de fato uma guerra na cidade de Troia, entre gregos e troianos, é óbvio que não por interferência divina, mas na obra, no poema, a Ilíada, ela é narrada dessa forma.
E a gente precisa então compreender, assim como lá atrás a gente viu toda a formação como é que eu posso dizer? Toda a formação dos povos que deram origem aos gregos, né? Os aqueus, os jônios, os eólios, depois os dóricos, todos eles seriam ali herdeiros ou descendentes de deuses. Então os deuses estão tramando a todo tempo e os gregos estão ali no centro dessas tramas. Durante a guerra, Aquiles está lutando e Atenas luta ao lado dele. A única personagem menina, praticamente, menina não, mulher, desculpe, que é retratado na obra como uma guerreira, já que ela luta pelo lado dos gregos e o irmão dela, que na disputa lutou do lado dos troianos, enfim, o deus da guerra. Então são alguns pontos. Já na Odisseia, eu conto a história, eu não, né? Homero, que é o autor, se ele colocar que as duas obras é de um aedo chamado Homero. Homero. Por isso que é o período homérico. Ele é um aedo. É uma espécie de poeta que narrava essas obras, esses poemas, em praça pública. E aí Homero teria escrito isso. O grande dilema é que Homero era cego, então alguém escreveu por ele enquanto ele narrava. Será que Homero não é apenas um pseudônimo para um conjunto de poetas que resolveram colocar ali seus conhecimentos e imortalizar ele nas obras? Fica aí a dica. Então, Odisseu, Ulisses, em romano, ele teria retornado para Ítaca ao final da guerra. Eu esqueci de dizer que aqui, olha, é o último ano da guerra narrado na Ilíada. Só narra basicamente o último ano da guerra. No retorno para Ítaca, cidade em que Odisseu é rei, ele se perde por capricho dos deuses. Odisseu, ele é o indivíduo que tem a ideia de dar o cavalo de Troia como presente aos troianos. Porém, todavia, entretanto, passado essa guerra, ele deveria ter feito homenagem ao deus Poseidon, que tem o cavalo ali como um campo de atuação de seus domínios, né? Os domínios de cada deus. De maneira que, por não fazer as devidas oferendas, ele acaba sendo envolvido numa trama, levado para diversos lugares e recebeu como uma espécie de pecado ou punição, né, por não ter feito a oferenda, nunca voltar a Ítaca, se pela vontade, obviamente, dos deuses. De maneira que os primeiros contos da Odisseia é a Telemaquia, que conta a história de Telêmaco, filho de Odisseu, que durante essa passagem decidiu: eu cheguei na idade adulta, eu vou buscar meu pai. Onde é que está meu pai que não voltou ainda da guerra? Por suas andanças, Telêmaco resolve ir para a casa dos generais que participaram da guerra com o pai. Então ele visita Menelau, visita Agamemnon. Por onde ele passa, ele vai recebendo aprendizagens. Telêmaco, você é filho de um rei. Quando você chegar na casa de um outro nobre, você deve se comportar assim, assim, assim. As duas obras, elas são uma espécie de livro didático. Ensinam, tem uma função pedagógica de ensinar aos filhos ou aos gregos jovens como se portar em guerra e como se portar em período de paz. E até como não se portar, né? Tem algumas coisas aí que seriam erros ou desvios morais de conduta da época. Então, Telêmaco aprendendo a ser homem, padrões também do feminino. Penélope é a rainha de Ítaca, esposa de Odisseu. E como Odisseu passou 20 anos sem voltar para casa, ela começa a ser cortejada por pretendentes. E esses pretendentes receberam aí a informação de que ela iria decidir com quem se casar quando ela terminasse de costurar uma coxa. Só que ela fazia o quê? De manhã ela mostrava que estava fazendo a coxa e à noite ela desfiava, numa ânsia de esperar. Uma das mensagens que a maioria das mitologias gregas passam quando querem representar o feminino é de que as mulheres gregas deveriam esperar sempre o retorno dos maridos, sempre o retorno de seus homens, seus filhos. E Penélope, ela é um exemplo disso, dessa mulher que persevera na expectativa e na esperança de que ele vai voltar.
Ele até voltou, né? Mas aí era o ideal feminino da época. E o Odisseu? O Odisseu passa por diversos momentos dessa sua epopeia, porém eu gostaria de destacar um que já virou questão de prova. Odisseu sabia que ia passar com sua embarcação por uma ilha que era famosa por ter sereias que, ao cantar, enfeitiçavam os marujos que mergulhavam no mar e eram sequestrados, eram, na verdade, assassinados por essas sereias. O que Odisseu sabia também é que rezava a lenda que aquele que ouvisse seria sábio e adquirir um conhecimento místico por ter sobrevivido aí à passagem do canto das sereias. De maneira que Odisseu pede que a sua tripulação coloque cera nos ouvidos e feno para não ouvir o canto e não fiquem enfeitiçados. E o próprio Odisseu iria se amarrar ao mastro, pediu que amarrasse, né? Ele é o mastro do navio, para que ele ouvisse o canto das sereias, mas não pudesse se soltar e ser assassinado por essas mulheres, por essas figuras, na verdade, míticas. O que ficou de mensagem? Só Odisseu, nobre, pôde ouvir o canto das sereias. Nenhum outro indivíduo ali daquela embarcação, por não ser nobre, não puderam ouvir. O que mostra que nesse momento da história grega, o conhecimento era uma coisa limitada. Deixe só para que eu possa passar para a próxima, acrescentar uma outra coisa aqui. Um slide. Eu quero mostrar para vocês uma coisa. Esqueci de colocar. Tem aqui um slide em branco, por quê? Nesse slide eu quero montar para vocês a origem histórica. Eu penso que isso aqui é meu quadro. E eu achei que ficou melhor assim. Então, eu disse que os gregos são responsáveis pela formação étnica de 5 povos. Os cretenses, os aqueus, os jônios, os dórios e os eólios. Os dórios eu vou falar por último, porque eles fazem parte desse caldeirão cultural por último. Vamos falar então aqui primeiro dos cretenses. Uma civilização que se desenvolve já no ano 5000 a.C., até por volta do ano de 1800 a.C. Os cretenses eram uma civilização tão sofisticada e com alguns requintes de evolução tecnológica que ela acaba subjugando e dominando a civilização grega micênica. Aí quem são os micênicos? São 3, os aqueus, os jônios e os dórios. Não, desculpa, os eólios. Cada um desse grupamento vivia em determinadas regiões específicas da Hélade Antiga. Então, eu tenho, por exemplo, aqui os eólios na região mais continental. A parte mais peninsular, basicamente, ficou sob o domínio dos jônios e dos dórios. E cadê os aqueus, Diego? Os aqueus também estão nessa região da Jônia, a grosso modo. E os cretenses estavam na ilha de Creta, como eu falei para vocês. Então, fica aqui alguns pontos importantes a serem mencionados. Então, só para que você entenda o que está no slide e o que está lá. Há 5.000 anos atrás, até mais ou menos o apogeu 1800, você tem aí a formação da civilização cretense. Eles vivem sob um sistema conhecido como talassocracia, que quer dizer que as cidades ali elas são autônomas, mas existe uma ligação comercial marítima muito forte entre elas, de maneira que a cidade que tiver em maior projeção econômica e militar acaba sendo a cidade mais importante. Então, nomes como Knossos, que vai ser a grande capital durante bom tempo no auge da civilização cretense, Pasto, Mália,
Ciliço e Giúrnia são as cidades mais famosas. Diego, eu nunca ouvi falar dessas. Pelo menos Knossos você tem que dominar. Então, falou Knossos, você tem que entender. Antiga capital cretense. Então, Creta, um povo que vivia aí sobre os domínios marítimos, né? Aquela cidade que fosse mais desenvolvida no comércio marítimo, ela acabava dominando de certa forma. Na cidade de Knossos, existia uma dinastia, uma família real que governava. O sobrenome dessa família era Minos. Logo, é a dinastia minoica. De maneira que, se você pegar qualquer material que mencione a civilização minoica, é um subnome para a civilização cretense. E é daqui que vai vir a ideia do labirinto do Minotauro. Por quê? Os micênicos, que eram dominados pelos cretenses, eles contavam histórias de que os cretenses tinham um príncipe preso em um labirinto e que esse príncipe era uma monstruosidade. Ele era homem com cabeça de touro, era o Minotauro. E para alimentar esse homem com cabeça de touro, o rei não queria matar o filho, então aprisiona ele no labirinto e, uma vez por ano, a civilização micênica tinha que enviar 7 homens e 7 mulheres para serem escravos em Creta. Era uma espécie de tributo, já que os cretenses dominam os micênicos. O que se contava entre os micênicos é que esses homens e essas mulheres, uma vez que nunca voltavam, eles eram jogados no labirinto para alimentar o filho monstruoso do rei de Creta. É óbvio que o mito sempre aqui na origem, fazendo ali uma interligação com a origem típica desse povo. O que vai acontecer? A invasão dos aqueus e uma formação mais robusta dará origem no ano de 1400 a uma nova civilização. Então, o quem antes era dominado vai passar a ser o dominante e o dominante passará a ser dominado. De maneira que, como os cretenses, e eu disse isso anteriormente, eram uma civilização mais sofisticada, muito mais evoluída tecnologicamente, os micênicos disseram, olha, a gente não vai subjugar vocês e destruir vocês. A gente vai assimilar o que vocês sabem. Então, ensina pra gente tudo o que vocês sabem. Então, a primeira grande fusão cultural entre esses povos irá acontecer por volta de 1400 antes de Cristo e dará origem à civilização. Elas não estão se misturando? Civilização creto-micênica. Então, essa civilização creto-micênica, cretenses, creto-micênicos. O que está faltando? Está faltando agora os dórios. Quando é que eles vão chegar? Os dórios já é um povo mais militarizado. E por ser um povo muito mais militarizado, eles, quando chegam à região, chegam de forma bastante violenta. E eles chegam invadindo, dominando e, ao mesmo tempo, assimilando esse povo. Eu queria que vocês imaginassem uma coisa, para que vocês entendam esse conceito. Imagine que você tem uma massa de modelar de 5 cores diferentes. Né? Você tem 5 massas de modelar, na verdade. Para cada civilização dessa tem uma massa, tem uma cor. E os cretenses é uma massa um pouquinho maior, porque eles têm mais informação. É como se quanto maior o legado cultural desse povo, maior fosse o tamanho da massa. Se eu começar a misturar essas massas, elas vão começar a formar uma nova cor, que seria uma nova civilização. E essa é a ideia do que a gente chama de sincretismo, de aculturação, né? De uma civilização ser junta à outra. Então é como se eu tivesse as 5 civilizações, cada conjunto desse fosse uma, e a interseção entre elas fosse a civilização que se formasse. De maneira que é uma nova civilização,
e possuem elemento de todas as outras. Essa metáfora dos conjuntos ela é menos importante agora. Eu acho que é mais interessante a da massa. E aí, como os dóricos eles eram extremamente violentos, né? Nós temos então aqui um grande evento em 1200 a.C., que é a invasão dórica. As gregos não são violentos? Pois é, mas mesmo assim existe uma fusão. Invasão dórica. A invasão dórica, ela traz uma grande consequência, que é uma diáspora. O povo grego ele se espalha, ele vai ficar mais espalhado, por quê? Ficar em locais como cidades ou grandes centros acumulados era um alvo fácil para esse povo. Então eles começam a se espalhar. Isso é chamado de primeira diáspora grega. O fato do povo se espalhar, essa diáspora grega, resultou na origem de um sistema de organização social que é considerado bastante primitivo. Cada vez mais as pessoas elas estão mais distantes uma das outras em fazendas, em núcleos mais ruralizados e elas têm pouca interação. A esse sistema nós chamamos de sistema gentílico. Ou, como a gente pode entender que tudo isso é ocasionado pela invasão dórica, a gente diz que é a origem dos gêneros. Então, tudo isso para explicar para vocês, olha, primeira diáspora, todo aquele processo dos aqueus, que é o povo micênico e tudo mais, alguns exemplos para vocês, e explicar a primeira diáspora grega. Com os gêneros formados e essas famílias cada vez mais menores e distantes uma das outras, esses grupos familiares começam a se organizar em torno de um patriarca. Esse patriarca ele vai ser o chefe da família. Então, deixa eu também aproveitar e colocar um outro slide aqui para vocês, para eu fazer um outro desenho. Então, imagine só que eu tenho um casal, a representação de um heredograma básico de biologia, né? Quadrado a representação do macho da espécie, ou do masculino, já estou falando do homem, né? E a bolinha a mulher. Se eles estão interligados assim lateralmente, quer dizer que eles tiveram uma relação e dessa relação nós temos filhos. Eu vou botar aqui uma filha. Eu vou colocar aqui um filho e um terceiro. Com 2 homens e uma mulher, esse casal teve. O que vai acontecer? Ele é o chefe da família. As mitologias gregas determinavam isso. Cronos teve Urano teve Cronos e depois vai tomar o poder do pai. Então o filho assume a função do pai e depois Zeus toma o poder de Cronos, o filho toma o poder do pai. Estava tudo certo para Hércules tomar o poder de Zeus. É uma coisa natural. Então quando esse homem morrer, quem assume é o filho. Como eu disse, as famílias ou os grupos urbanos estão muito distantes um do outro. E nessa fazenda vivia só essa família. Isso é um sistema mais gentil, tá? Tudo era de todo mundo, as coisas eram divididas mais ou menos de forma igual, de forma que, na ausência de qualquer situação, era normal um filho, um irmão casar com a irmã, ou até a mãe se relacionar com o filho. Isso era comum nesse modelo. E os filhos mais distantes, os mais novos, aqueles que não vão herdar o mando da família, ele poderia de repente se afastar de casa e se encontrar e se casar com uma mulher estrangeira, vinda de uma outra região ou coisa parecida. Você tem que perceber que com o passar do tempo, cada vez que o tempo vai passando, a quantidade de pessoas vai aumentando nesse núcleo familiar. O que vai acontecer é, uma parte desse núcleo familiar vai ter mais privilégio, porque é aquela mais próxima
o patriarca da família. Então, esse grupamento aqui vai ter mais benefícios, enquanto que esse terá menos benefício. É aí a origem de o que nós chamamos de aristocracia. Então, eu botei aqui, os grupos mais ricos, que eram aqueles que tinham acesso a mais comida, eles eram ou serão aristocratas. Basicamente, o conceito de aristocracia é um nobre dono de terras. Diego, o que determina um indivíduo ser um nobre? Ser dono de terra, tudo bem, mas o que determina ele ser nobre? No meu exemplo, essa família era herdeira de um herói, nessa pessoa aqui. Quando ele morre, perceba que o sangue do herói ele vai ficar puro aqui, já que é a filha com o filho. E aqui o sangue está se diluindo. Então, cada vez mais, esse grupo vai tendo menos importância, enquanto que esse grupo vai ser o mais importante. Ao nobre, nós damos o nome de bem-nascido, ou seja, na Grécia Antiga é um eupátrida. O que eu queria que você percebesse? Quando o grupamento familiar ainda é pequeno, nós temos a ausência de propriedade privada. Isso quer dizer o que na prática, Diego? Que tudo era de todo mundo, basicamente. Ausência de propriedade privada. Com o passar do tempo, a propriedade privada vai surgir. Então, nós teremos agora a desigualdade social, que é um grupo que tem mais, esse grupo aqui que cresceu com mais, e um grupo que tem menos. Mas por que esse grupo tem mais? É imperceptível como isso vai acontecer e escalar ao longo do tempo. Esse grupo tem mais porque, ao longo do tempo, ele era considerado privilegiado por ter a herança de nobre mais forte em seu sangue. De maneira, então, que a economia comunitária, que é a economia quando tem ausência de propriedade privada, eu vou botar abreviado assim, propriedade privada, com o passar do tempo, mais ou menos aqui já nos anos de 800 a.C., vai gerar agora a propriedade privada. Por quê? O grupo mais rico vai acumular excedentes. Ele vai ter mais comida e ele pode trocar a comida em excedente por armas, por benefícios, por uma melhor morada, por roupas que vão aquecer melhor no inverno, por luxo. Esse acúmulo de excedentes, então, gera um luxo. Hoje nós chamamos esse acúmulo de excedente de lucro. E quem não tem vai ser desigual. É o início, então, do Estado. É o início das polis. Elas se formam quando o sistema gentílico deixa de ser de uma economia comunitária e passa a ter um sistema diferenciado. Então, esse é o modelo que vai crescendo ao longo do tempo. E é claro que os incestos eles vão diminuindo ao longo do tempo, pessoal. Aqui era só uma questão de exemplificar para vocês. Bom, o incesto, por quê? Relação de filhos com pais ou de irmãos com irmãs. Quando nasce a polis, a gente tem um problema. As polis cresceram tanto, que surge um evento conhecido como Segunda Diáspora Grega. Mas antes de eu chegar na Segunda Diáspora, vamos ao conceito do Pedro Paulo Funari, que determina o que é a polis, que é o principal centro das histórias ou do passado greco-romano, do passado grego, na verdade. A cidade, ou a polis em grego, é um pequeno estado, então ele é como se fosse um país. Ele é soberano, que compreende uma cidade, o campo ao redor e, eventualmente, alguns povoados urbanos secundários. Então, tudo ali que pertence à Grécia, a Atenas, não é só o núcleo urbano. O entorno todo, até as vizinhanças, é Atenas. Quando diz que ele é soberano, quer dizer que ele é autônomo. Administrativamente, esse território ele é governado, gerenciado pelo seu povo. E outra cidade não tem que estar dando pitaco e dizendo o que é que ela tem que fazer. A cidade se define, de fato, pelo seu povo, aqueles que lá nela moram, chamado de demos, que compõe uma coletividade de indivíduos
Então, estou falando de um agente, submetidos aos mesmos. Aí agora vai dar a ideia da identidade deles, né? O que é que eles estão submetidos? A costumes fundamentais, que é a tradição daquele povo, e eles estão unidos por um culto igual, comum, às mesmas divindades protetoras. Isso já começa a dar uma ideia de identidade a esse povo, a esse grupo. De maneira que, uma vez formadas as polis, se diferenciando desse sistema gentílico, nós temos agora a estrutura da polis. É uma estrutura urbana, unificada e autônoma, independente. Você tem moeda própria, leis, calendário, estrutura de governo, que a gente vai estudar daqui a pouquinho melhor, e até mesmo um dialeto, ou seja, você podia até falar grego, né? Mas um tinha um grego de um jeito puxado para outro e tudo mais. As polis, como eu tinha dito, cresceu tanto que nesse crescimento gerou a ocupação de territórios pelos gregos fora da Hélade. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, que é a Hélade, esse território pintado, ele vai ser expandido. Quando, Diego? Na segunda diáspora grega. Já peguei questão sobre isso. Segunda diáspora grega. Por quê? Porque como o contingente populacional nas polis, que são as cidades originais da Grécia, começaram a crescer, começou a ter necessidade por alimentos. E nessa necessidade de ter mais alimentos, foi necessário colonizar outras regiões, obrigar essas pessoas a produzirem comida para que essas comidas fossem vendidas na polis. Então, o aumento populacional gerou uma crise agrícola que faz com que os gregos se espalhem por outras regiões. Então, eu tenho aqui um mapa que contém o território original da Grécia, que é essa parte amarela, veja que pega aqui Nossos e uma beirinha ali da Ásia Menor, e toda essa região de roxo são as apóicas, ou seja, as colônias gregas. Então, aqui em Cirene, por exemplo, era plantado trigo. E esse trigo era para abastecer, por exemplo, cidades como Atenas. Era comum isso, era comum isso. Eu vou precisar até pegar esse exemplo daqui a pouquinho para te explicar uma coisa. Como eu disse para vocês, algumas cidades gregas, elas vão criar sistemas de governo diferenciados. E, basicamente, você vai ter um modelo aristocrático, oligarca. O que é uma oligarquia? É um governo, vou botar aqui, ó, oligarquia. Depois eu vou precisar apagar. Governo. E poucos para poucos. Eu vou dar esse conceito para vocês pelo menos umas 4 vezes mais em outros assuntos. Vocês têm sempre que se perguntar quem são esses poucos, que governam em benefício próprio, de poucos para poucos. Nesse caso, são os aristocratas. Eu disse para vocês quem eram os aristocratas. Eles eram a maior força política, eram só eles que tinham direitos políticos dentro das cidades. Quando foi que o senhor disse isso, professor? Quando eu mencionei, por exemplo, que eles eram nobres donos de terras. E com o passar do tempo, eles serão esse grupo aqui, vou botar aqui menos de 10%, bem menos de 10%, e a outra parte da população não tem direito à participação política. Então, em algumas cidades, será formada, então, essa estrutura conhecida como oligarquias aristocráticas. E em outras cidades, em quais aquelas cidades que tinham forte comércio marítimo, você terá a formação de modelos democráticos. O modelo democrático mais famoso, o modelo democrático mais famoso foi o da cidade de Atenas. De maneira que, quando a gente estuda esse assunto de Grécia, a gente vê a cidade em que foi a oligarquia aristocrática mais importante, que é Esparta, e a democracia mais importante, que é Atenas. Então vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa. Por que algumas cidades, como Atenas, formou sua democracia? Então, imagine que eu tenho um comerciante que tem um barco, e ele pega seu barco de Atenas, vai até Cirene, compra trigo e volta para a cidade de Atenas.
O dinheiro que ele conseguiu com um barco lotado de trigo, ele consegue comprar mais um barco. Ele agora tem 2 barcos. O que ele faz? Ele faz a mesma rota. Ele vai a Cirene, enche os 2 barcos de trigo e volta. Quando ele voltar, ele vai ter dinheiro agora para mais 2 barcos. Ele vai comprar e agora ele tem 4 barcos. E ele vai fazendo essa viagem até ele achar que ele tem uma frota realmente importante. Quantas viagens for necessária, cada barco dá direito a comprar um outro barco, então essa seria a conta. Supondo que ele pare aqui com 16 barcos. Se a partir de agora ele não precisa mais comprar barcos, ele vai começar a ficar muito endinheirado. Só que ele não foi o único. Tem espaço para vários outros comerciantes buscar mercadorias em outras regiões que sejam necessárias. E assim o dinheiro vai circulando e cada vez mais essa classe vai crescendo. Então, diferente de, por exemplo, nas cidades oligárquicas, em que os senhores de terra serão dominantes, as democracias irão aparecer onde surge o comércio marítimo. E principalmente o artesanato, né? Por quê? Porque esses comerciantes começam a ter dinheiro e perceber uma coisa. A gente tem dinheiro, mas a gente não tem status. Se a cidade não tiver a gente, ela vai ter um problema. O que vai acontecer? Esses grupos eles vão reivindicar direitos políticos. E na próxima aula vocês vão ver exatamente comigo, no próximo vídeo, como foi que esses indivíduos eles começaram a reivindicar esse direito. E como era uma cidade padrão de uma oligarquia militarizada como é Esparta, e uma cidade que fundou o sistema democrático, como é a cidade de Atenas. Desejo a todos vocês bons estudos e até o próximo vídeo.